Começamos mais um podcast Brandmetria e hoje o tema é importantíssimo, que é como que a gente faz para traduzir métricas de marca em valor real para dentro dos nossos negócios. Ou seja, esse é o drama que a gente vivencia ali, né? Quando a gente vai gerir marcas, quando a gente gere a marca, as nossas empresas, como é que a gente faz para isso dar certo, afinal de contas, especialmente quando se trata de um mercado altamente competitivo e disputado? E é por isso que nós convidamos o Stefano para aqui. E ele vai falar de qual empresa ele é, o que ele faz, como ele atua, enfim. E ele vai entregar o ouro pra gente hoje. Você tem que entregar o ouro pra gente. Não sei se eu vou conseguir entregar todo o ouro. Por favor. Porque esse é um desafio mesmo muito difícil da gente poder identificar qual é o real valor e como é que você mede isso. Eu acho que essa é um desafio constante, né? No dia a dia a gente tá se provando para poder identificar o que é importante para a empresa, né? E como é que a gente vai medir. Pois pronto, já que você começou, quem é o Stefano? O que o Stefano faz? E como é que vocês têm conseguido dentro da Solutio, já falei o nome da empresa, gente, que é um mercado super tranquilo, imagino eu, né? Não deve ter nada de concorrência. Como é que vocês estão fazendo para metrificar o que é de fato valor dentro da marca? O que vocês estão fazendo para se diferenciar no mercado hoje? Tá. Então, eu sou Stefano, né? Eu sou sócio fundador da Solutio. A Solutio é uma tax tech de soluções fiscais para o ecossistema SAP. Então, um mercado extremamente competitivo, né? Nos dias de hoje, mais ainda por causa da questão da reforma tributária. Então, a gente tem um desafio muito grande de se posicionar como empresa e como marca, né? Diante de um mercado onde você tem inúmeras empresas, né? Surgiram no último ano 1 milhão de especialistas, né? Porque hoje todo mundo é especialista em reforma tributária e a gente está nessa jornada há 10 anos. Então, como é que a gente se diferencia como empresa de todo esse mercado e mostra o valor final para o cliente? Então, a gente precisa fazer um investimento em marca. Então, eu acho que isso é o ponto principal. E aí, investir em várias frentes, né? Não é fazer um investimento pura e simplesmente, vou fazer um ads, vou fazer um investimento em LinkedIn, vou fazer uma campanha paga, vou fazer uma campanha publicitária. Não, você precisa fazer um planejamento de investimento em marca. E a gente começou como? Fazendo um diagnóstico. E aí eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente usou a Brandmetria para poder enxergar a Solutio e fazer esse diagnóstico de marca. E aí a gente mediu alguns conteúdos, né, de como tentou identificar as métricas para a gente poder falar, olha, como é que a marca da Solutio é percebida, né? Então, lógico, o awareness é o principal, eu acho que olhando para você se destacar, puxa, mas a gente mediu rede social, a gente olhou a nossa marca, a marca está registrada, não está registrada, a gente olhou ads. O mercado está usando a nossa marca para se promover, usando anúncio no Google, no Bing? Está. A gente identificou que nós temos concorrentes que usam a palavra Solutio, solução fiscal, e promovem anúncio, e quando você faz uma procura no Google Solutio, solução fiscal, aparece a marca do nosso concorrente. Então isso acontece e a gente conseguiu identificar isso através desse diagnóstico, né? Então a gente olhou essa questão de ads também. Tem um capítulo que é de marketplace, mas para a gente isso não é relevante. A gente não tem nenhum tipo de produto no marketplace ainda. Vamos pensar em alguma coisa um dia para colocar. É isso, né? Estamos abrindo frente de negócios, exatamente, né? Vamos pensar em alguma coisa, isso. Mas não temos ainda. E eu acho que talvez, eu não vou dizer o principal, mas o mais inovador que para a gente foi nesse momento foi a questão da inteligência artificial. Né? Uau. Então a gente não enxergava a inteligência artificial como um canal de aquisição ou um influenciador na tomada de decisão por uma possível compra ou para fazer a formação de opinião de alguém que queira comprar. Então, a gente, né, se você fosse em qualquer inteligência artificial,
bom, quais são as melhores soluções fiscais do mercado, quem é a Solutio IT, o que eles fazem, o produto deles é bom. Vocês eram encontrados? Não, a gente tinha baixa relevância. Em alguns cenários, em algumas perguntas muito específicas a gente era encontrado, mas de forma geral, né, quando você mede, aí eu vou falar um pouquinho da metria, né, quando você mede isso, a gente não tinha relevância. E aí a gente fez um trabalho em conjunto, né, após esse diagnóstico, após essa percepção ou não percepção da nossa marca na IA, né? A gente fez um trabalho, né, de geração de conteúdo, de informação em portais, Tá, mas quando vocês receberam esse diagnóstico, né, assim, qual foi a primeira reação? E houve algum direcionamento? Porque você está comentando já de alguns planos de ação, coisas mais práticas. Então, vocês já receberam recomendações? A gente recebeu o diagnóstico, no primeiro momento tem aquele sentimento de negação, não pode ser, não está certo. Aí o segundo sentimento, a gente ficou puto, né? E aí, a gente foi para a agência de marketing, falou, cara, o que está acontecendo? E aí, esse diagnóstico da Brandmetria, ele acaba dando alguns direcionamentos do que fazer, como fazer e onde fazer para você ganhar relevância. Tá. E aí eu acho que é importante fazer, né, esse alinhamento de expectativa, que não é do dia para a noite. Né? Não é porque amanhã eu estou soltando um conteúdo diferenciado, não é porque amanhã eu saí no press release, não é porque amanhã eu fiz um trabalho específico num evento que minha marca começa a aparecer na IA. Então é um ciclo, a gente levou aí em torno de 2 meses para conseguir ter uma mudança nesse movimento aí e começar a aparecer de forma mais efetiva. Incrível. A gente foi um pouco para frente. Eu queria trazer a gente um pouquinho para um momento em que você mencionou que a empresa ela já tem um certo tempo de mercado e ao longo desse tempo provavelmente vocês testaram muitas coisas. Então, quem está nos assistindo nesse momento sempre fica com essa sensação. Eu estou testando. Tem coisas que dão certo em alguns momentos e coisas que dão errado. O que? E aí eu tô te jogando nessa. O que gerou valor para vocês ao longo dessa trajetória? Ou pelo menos o que você poderia citar assim, Joaquim, recentemente a gente identificou que isso e isso, por exemplo, uma delas você já falou, posicionamento de marca na IA. Teve outras coisas que a sua marca postou e deu certo? Teve sim. Eu acho que é legal falar isso, né? Acho que a gente avançou bastante, mas acho que é importante. A empresa é de 10 anos, né? Então a gente testou bastante. No começo, a gente, lógico, como toda empresa, a gente não pensou na marca, né? A gente pensou, você nunca monta uma empresa, cresce uma empresa pensando ela na marca, né? Então a gente demorou muito para ter essa percepção de que a marca é relevante. Então a nossa preocupação era muito investir em produto, né? Porque a gente fala de produto fiscal e aí tem uma sensibilidade muito grande, você trabalha com as informações das empresas, então isso pode gerar um passivo para as empresas. Então você pensa muito em produto e aí a gente se esqueceu da marca. E aí chegou um determinado momento, que eu acho que foi aonde a gente tomou esse chacoalhão, falou, porra, nós temos um produto muito bom, temos bons clientes, referências, mas a gente não é conhecido no mercado. O mercado não reconhece a Solutio como um provedor de solução fiscal para esse ecossistema. E aí a gente falou, precisamos investir na marca. Foi aí que deu esse chacoalhão. E uma coisa que funcionou demais foi a questão de eventos, né? Então, a gente escolher os eventos certos para a gente poder participar, para ter essa relevância de marca. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar. Isso foi um divisor de águas para a Solutio, fazer esse investimento em eventos. Então, a gente conseguiu um novo posicionamento e um novo olhar para a empresa quando a gente se destacou nesses eventos. E aí eu vou falar evento onde você tem 100 concorrentes e evento proprietário, onde você faz alguma coisa muito específica para trazer aquele cliente final, para trazer ele para uma experiência específica, para poder agregar um valor diferenciado. E aí, com isso, fez todo sentido o investimento no digital, né? Aí a gente vai para um LinkedIn mais forte, aí você vai com uma geração de conteúdo muito, muito boa, você vai para uma questão de assessoria de marketing importante. Então a gente conseguiu construir uma jornada, né? E foi evoluindo nos últimos anos, mas a gente teve, eu acho que, um grande reconhecimento nos últimos 3, 4 anos aí como empresa. E percebemos que agora, cara, a IA é aonde a gente precisa estar.
de uma forma diferenciada para ter esse destaque e para ser referência. Então, os nossos conteúdos hoje estão indexados nos principais prompts. Então, você faz uma pesquisa, vem lá o nosso conteúdo como referência daquela pesquisa. Então, eu acho que isso traz aí um reconhecimento e um começo de satisfação para a gente. Pô, legal, estamos no caminho certo, estamos fazendo o trabalho certo, mas a gente precisou primeiro tirar aquela radiografia, né, o paciente doente, o que está acontecendo com ele, para a gente poder olhar aonde a gente precisaria investir mais. Então, eu acho que isso... né, é muito específico para cada tipo de empresa e para cada segmento, né? Talvez para o meu segmento seja nesse cenário. Acho que talvez você possa até compartilhar aí como marketing, né? Vivenciador dessa área de marketing, outras empresas e outras experiências aí. Você trouxe algo extremamente importante, né? Vocês levaram um susto assim que você recebeu aquele panorama. Ué, mas espera lá. Eu estou fazendo todo o meu trabalho de marketing aqui e você está querendo me dizer que agora tem mais um canal que eu preciso cuidar, que é de inteligência generativa? Ué, eu não estava olhando para essa vertente, eu achei que o que eu estava fazendo ali já funcionava para um outro, e aí agora vocês também identificaram e mapearam que esse é um canal extremamente relevante e importante. Então, tem muito gestor e dono de negócio que está com esse ponto de interrogação. E aí, para vocês entenderem, já existem formas e já existem maneiras. A Solute colocou muito bem posicionado que a brandmetria pode ajudar nesse sentido. Queria que você também me dissesse, assim, que indicadores, aí eu já estou indo um pouco mais, né? O que vocês acompanham lá dentro, assim, para dizer que, isso aqui deu certo ou não? Porque a gente fala aquela sopa de letrinhas. Né? Tem lifetime value, eu tenho custo de aquisição por cliente, né? Quais são os 3, ou o que você elenca, assim, Joaquim, isso aqui para nós é fundamental e relevante, porque para cada negócio eu imagino que tenha a sua especificidade, né? E você trouxe isso. O que você... isso aqui eu bato o olho, eu já sei que a minha marca tá saudável ou não tá. Acho que essa é uma pergunta bem importante e, assim, eu acho que não tem resposta certa e não tem resposta errada. Eu acho que isso, a gente vai mudando de tempos em tempos quais são os indicadores que a gente vai olhando, né? Inicialmente, o que a gente olhava? O básico. Acesso no LinkedIn, acesso no Instagram, conversão de página, quanto tempo o cara fica na sua página, mapa de calor do site. A gente media, vamos falar assim, o básico que todo mundo faz. Aí, com o decorrer do tempo, a gente foi mudando isso e foi trazendo outros indicadores. E a gente está num momento de revisitar isso e de entender isso. Hoje, lógico, como a gente é uma empresa B2B, a questão do custo de aquisição de cliente, do CAC, ela é muito relevante para a gente. Porque o nosso ciclo de venda ele é muito longo. É um ciclo de venda de 6 a 9 meses. Caraca! Então, é uma venda muito consultiva. Então, essa é uma informação extremamente relevante para a gente. Cara, quanto custa colocar um cliente para dentro da base? Né? Então, isso é muito importante. Na contrapartida, o nosso LTV é muito bom, muito longo. Por quê? Porque quando eu faço um contrato desse, eu faço um contrato de longo prazo, um contrato de 3 anos, 5 anos. E como o investimento, né, o ciclo de venda é longo, o investimento é grande, a saída, o churn de um cliente, ele acaba se diminuindo. Né? Então, a gente acaba tendo um custo de aquisição de cliente grande, mais um LTV compensatório. Então, a gente olha esses 2 indicadores. Lógico, continuamos olhando para a rede social e para site, isso tem que ser olhado sempre, então continuamos olhando isso. E agora a gente está trazendo outras relevâncias, então a gente está criando, né, junto com a brandmetria, pontos para a gente poder medir como é o desempenho dos nossos eventos. Então a gente vai estar num evento agora, dia 31 de março e 1º de abril, né, sobre a questão fiscal, né, o Tax Summit. Então, a gente está criando essas métricas para medir esse evento. É a primeira vez que a gente vai fazer isso. Uau. A gente não tinha feito isso ainda. Então, ainda é um teste A/B. Como é que isso aqui funciona? Isso não funciona? Faz sentido eu medir quantas pessoas foram no site? Faz medir quantos foram no evento? Ou passaram no nosso stand? Quantos pediram uma reunião? Quem ficou no happy hour? Então, a gente está criando essas medidas, né? Outro ponto também é quantos pontos de visualização a gente tem naquele evento? Quantas pessoas
poderiam nos enxergar. Então, a gente está criando essas métricas para a gente poder medir esse primeiro evento. Então, acho que isso é muito importante. E a gente também está criando essa métrica de inteligência artificial, né? O que eu vou medir na inteligência artificial? Então, hoje ainda não consegui medir se o lead veio da IA. Né? Eu não sei ainda. Puta, aquele lead veio da IA, ele me achou na IA e veio. Exato. Então a gente tá criando ferramentas, né, para poder coletar essa informação e ter um indicador para saber quando o lead veio, da onde ele veio. Então esse é um outro indicador bastante importante, né? Quando a gente tem um lead, e o nosso lead a gente classifica ele quando eu consigo fazer uma apresentação ou colocar uma proposta, puxa, se ele veio do inbound, se ele veio do outbound, se ele veio do evento, se ele veio da IA, se ele veio do site, se ele veio do LinkedIn. Então, a gente também tem essas métricas da origem do lead. Então, eu acho que a gente tem medido bastante, tem bastante informação, às vezes é muita informação e pouca análise, então a gente também tá junto com a Brandmetria trabalhando no que realmente é relevante e que a gente precisa olhar todo dia ou toda semana para poder tomar as decisões certas. Stefano, você trouxe algo que é um drama, né? Os gestores, os donos de empresa precisam analisar muitos indicadores no final das contas, assim, e me assustou, né, um estudo recente da Gartner dizendo basicamente que dos 100% de dados que são gerados, efetivamente 20% é o que dá para aproveitar ali, né? E aí eu falo, caraca, quanto estresse cognitivo, né? Já não basta o fato da gente ter que analisar uma série de coisas, ou seja, significa que 80%, ou pelo menos uma boa parte de nós, está olhando para o lugar errado. A gente está direcionando o nosso foco para coisas que não vão trazer nenhum tipo de retorno, não vão gerar valor para dentro do nosso negócio, assim. E aí eu queria que você nos trouxesse um pouco dessa tua experiência, assim. Como é que você faz para limpar a tua visão, assim? Como é que você vai higienizando as suas análises de marca, né? Como é que você conversa com o seu marketing, assim? É guerra o tempo inteiro? É guerra marketing comercial? Como é que vocês fazem para integrar essa visão e não perder tanto tempo, assim? É um desafio, né? Como você falou, é assim, né? Segundo o Gartner, 20% é o que realmente você aproveita. É um desafio. Lá na Solute é tiro, porrada e bomba, né? Comercial, marketing e operação. Sim. Porque você tem muito indicador e o que realmente é efetivo. Então, às vezes vem o indicador do marketing, eu gerei X oportunidades. O comercial fala, não, mas não gerou. Então, lógico, a gente tem essa curadoria. Mas hoje a gente olha muito para geração de oportunidade, né? E eu acho que é aí que a gente coloca todos os indicadores que são relevantes para esse ponto hoje para a Solute, que é a geração de novas oportunidades. Então, o nosso foco hoje é geração de oportunidade. A gente tem uma outra questão de indicadores, que é a questão da satisfação do cliente. Né? Não é um indicador diretamente voltado à marca, mas ele reflete no processo de sucesso como um todo. Mas eu tive um desafio bastante grande na Solutio quando a gente foi fazer esse diagnóstico. Porque você fala para o cara da área financeira, vamos ver lá como é que a Solutio está posicionada na inteligência artificial. O cara fala, eu não estou preocupado com isso agora. A minha preocupação é outra. A minha preocupação é olhar o meu fluxo de caixa. A minha preocupação é olhar a melhor taxa que eu tenho no banco. É saber se o meu orçamento está acontecendo. Você vai para o time de vendas, o cara fala, não, eu quero saber quantas oportunidades eu trouxe, qual que é o meu rate de conversão, o que eu fiz. Você vai para a hora de operação, o cara quer saber se o projeto está em dia, não está atrasado, não está, se ele tem muito chamado em aberto. Então, assim, foi um desafio porque cada área da empresa está olhando para o seu quadradinho ali, a sua operação. E ele não está olhando tudo. Então, quando a gente foi trazer esse diagnóstico, foi um trabalho legal de convencer. Falou, pessoal, todo mundo tem que olhar para isso, né? E aí a gente está enxergando, né? A gente enxergou esse diagnóstico como uma radiografia mesmo. Falou, olha, aqui está a sua saúde de indicadores, como é que você está hoje e um plano de ação para como é que você pode melhorar aquilo. Então, eu acho que esse foi um desafio, porque eu acho que cada um olha para aquilo que é proprietário, mas ninguém está olhando para o todo. Então, em algum momento, a gente precisa olhar para o todo. E a empresa, essas áreas precisam saber como é que o todo está funcionando. Então, eu achei que isso foi legal, foi um desafio importante para conseguir, porque se trata de investimento, e aí todo mundo fala qual é o retorno do investimento. Uau. Né? E nesse momento, ele não é
sentido diretamente. Aham. Né? Você não consegue falar, tá, eu fiz isso aqui, eu trouxe X leads para a empresa. Então, você não consegue fazer isso no V0. A gente está agora medindo para saber o que vem desse canal e dessa melhoria que a gente fez. Essa fala que o Stefano está trazendo é uma fala de amadurecimento de marketing super importante. Que é o quê? A gente precisa integrar todas as frentes, obviamente que cada um vai olhar para o seu, mas esse amadurecimento de visão é algo fundamental, porque senão a gente aborta muitas missões que poderiam ser bem-sucedidas. Logo no início da nossa conversa, você falou muito a respeito de eventos. Cara, o desafio que é mensurar o retorno dentro de um evento. E convenhamos assim, né? A gente não é um investimento baixo, dependendo do porte do evento. É um dos mais altos, né? Pronto. Então, nós estamos aqui dizendo que você tem que investir nas devidas frentes, né? E aí, de repente, o cara me solta aqui que evento está sendo um ponto super importante que eles estão acompanhando e a gente, às vezes, fica extremamente preocupado com os resultados no curto prazo. Como é que a gente faz? Né? Que conselho, que recomendação você dá para quem está ouvindo a gente nesse momento e que está cuidando da marca? Por exemplo, você é um gestor de marketing e você vai pegar exatamente essa fala que o Stefano está trazendo aqui, ó. Como é que você conversa com o teu gestor? Né? Ou para você que é o dono da empresa e sabe que a tua marca é uma marca super importante, como é que você faz para traduzir essa visão? Porque no final das contas é isso. Todos nós precisamos nos entender. E às vezes parece que tá assim, é um joga, né? É tipo assim, cadê o lead qualificado? Mas eu tô fazendo o meu trabalho. Mas cadê a nossa marca? A gente não tá traduzindo direito a visão da nossa marca. E me parece que nesse amadurecimento de processo, vocês conseguiram... Calma, gente, vamos todo mundo tentar falar a mesma língua e seguir por um caminho, porque vocês não sabem, mas eu sei que antes da gente começar esse podcast aqui, esse homem aqui falou sobre um crescimento, assim, exponencial, eu diria, né? Mas é uma coisa, assim, admirável, né? Do que a empresa saltou em termos de crescimento no ano passado. Então, fale sobre o seu crescimento e dê umas pistas aí. Como é que você, gestor, fala com o dono, com a dona? Como é que você, dono, fala com o seu marketing, se possível? Acho que essa relação com o marketing, com as áreas da empresa, né? Eu vou começar pelo final aqui. Tá. Ela é bastante delicada e ela precisa de muito cuidado, né? Então, por quê? Porque não adianta nada você ter uma excelente agência de marketing dentro da sua empresa, fazendo um investimento em tudo isso que a gente falou, mas se você não está com a estratégia bem montada. Né? E a gente sentiu isso, né? Em alguns momentos a gente precisou olha, revisita a estratégia e vamos voltar com a agência de marketing, né? E você tem feito, eu sei que você faz isso muito bem também. Então, para a gente, assim, o que eu acho que é muito importante? Acho que na empresa todo mundo precisa ter uma visão de vendas e todo mundo precisa ter uma visão de marketing hoje. Né? Então, vendas e marketing andam de mão dadas, né? Um depende do outro totalmente. Então, o que eu percebo? A partir do momento que a gente começou a envolver as outras áreas da empresa nas decisões ou na comunicação daquilo que estava sendo pensado como estratégia e a influência de marketing, a gente conseguiu ter uma sensibilização maior e uma aceitação melhor daquilo que a gente estava fazendo. Eu vou te dar um exemplo. Porra, o cara não entendia por que ele tinha que ir com a camiseta no evento. Pô, mas por que eu preciso ir? Pô, eu não posso ir com a minha, eu me sinto melhor. Assim, pô, lá vai estar frio, eu vou estar de camiseta. Então, né, eu estou dando um exemplo muito pequenininho, né? Mas que faz diferença. Mas que faz a diferença, né? Então, isso tem uma série de coisas relacionadas, né? Cultura, você vestindo a camisa da empresa, você sendo uma propaganda ambulante da sua empresa, né? Porque você está lá no evento circulando, as pessoas sabem, mostrar a quantidade de pessoas que você levou. Então, tem uma série de fatores que a pessoa não enxerga. Então, quando a gente trouxe essa visão estratégica para as outras áreas do que a empresa queria fazer, isso a gente percebeu que teve uma aceitação maior. É um desafio, né? Porque você entra, volto lá atrás, você entra no dia a dia, você está preocupado em fazer a entrega do projeto, ou está preocupado em vender, ou está preocupado em receber e pagar, né? E aí você precisa sempre estar trazendo o time para o mesmo denominador comum da estratégia, o que aquela estratégia tem de importância e o que você espera no final daquilo receber, né? Aí falando um pouquinho da gente, acho que foram momentos, né? Eu acho que uma consolidação da marca,
10 anos de empresa, então isso foi muito importante para a gente também no ano passado, a gente ficou muito feliz com isso. E aí o crescimento, né? A gente fez um investimento no time comercial, que foi um grande diferencial que a gente teve. A gente vem fazendo um investimento em marketing bastante pesado nos últimos 4 anos, 3, 4 anos, que isso também tem trazido um diferencial. Então, o ano passado, a gente cresceu em termos de faturamento 50% no número da empresa, então foi o nosso maior crescimento, né, nos últimos 10 anos. E de vendas, a gente cresceu 150%. Né? Esse 150% não refletiu no caixa diretamente, porque são contratos de longo prazo, mas ao longo do tempo a gente tem um crescimento de 150% do que nós vendemos em 2024 para o que nós vendemos em 2025. Então, tudo isso, lógico, né? Não foi milimetricamente pensado, mas essa estratégia foi muito bem montada para que a gente pudesse ter um crescimento. Acho que esse crescimento foi muito favorável, a gente está muito satisfeito com isso. A gente espera dar mais um salto de crescimento de entre 40% e 50% esse ano novamente, né? É um ano de reforma tributária, a gente tem várias janelas de oportunidade que estão acontecendo aí quando a gente fala para o ecossistema SAP, tecnologia, novos produtos, concorrência e para fechar a reforma tributária. Mas tudo isso só foi possível porque a gente começou olhando para o marketing, para o posicionamento da marca, qual é a relevância que a sua marca tem, o quanto ela é importante para esse ecossistema, o quão reconhecida ela é. E foi isso que eu acho que foi uma base para sustentar todo esse crescimento. Acho que sem ter feito isso, a gente não teria atingido os resultados que a gente atingiu. Vocês estão acompanhando? Estão anotando todas as estratégias, cada segredo que eu falei, ele vai entregar o ouro e ele está entregando ouro aqui para a gente. E aí, rumando para o fim desse nosso diálogo, dessa nossa conversa, qual seria a tua recomendação para a pessoa ou para os envolvidos do marketing que querem olhar para a saúde da sua marca? Porque tudo que você está falando, Stefano, basicamente uma marca que não está saudável, ela não performa. Uhum. Uma marca que não acompanha os principais indicadores, né? Ou seja, a marca gera valor, só que ela só vai gerar valor para quem sabe para que direção olhar. Você falou de alinhamento estratégico com a sua equipe, você falou que todos devem estar na mesma página, mas quem está nesse caos aí, eu não sei por onde começar. Parece que tudo é importante. De fato, a gente está sendo bombardeado de tanta coisa que às vezes fica a dúvida, tá? É o raio-x? Eu já vou direto para a cirurgia? Tem marca que já está assim, socorro, eu já não sei nem mais para onde correr, o que fazer para conseguir direcionar a minha estratégia de posicionamento, porque parece até uma coisa meio Frankenstein. Então, olhando para isso, o que você diria para quem está cuidando da marca hoje, né? Para quem está nos ouvindo? Tá. O que eu enxergo, tá? Acho que primeiro você precisa começar, né? E você começa por onde? Acho que pelo diagnóstico. Acho que esse diagnóstico ele te dá um panorama e uma clareza muito grande de como sua marca está posicionada. Uma auditoria. Uma auditoria, né? A gente fez isso com a Brandmetria. Foi um resultado bem legal. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho que foi entregue. E isso serviu para validar estratégias que a gente já tinha tomado. Então, eu acho que esse diagnóstico ele serve para momentos de empresas diferentes e tamanhos de empresas diferentes. Então, por exemplo, a gente é uma marca média, né? Olhando grandes marcas, né? A gente é uma marca média. Existem marcas enormes aí. A gente é uma marca média. Sim. Mas eu acho que isso serve para uma marca pequena para poder te dar um direcionamento do que fazer, uma marca média para olhar e falar, putz, isso aqui você fez bem e aqui você precisa investir, e para uma marca grande para falar, olha, tudo isso aqui que você fez bem, olha, essa área aqui você precisa melhorar, essa não, e aí através dos indicadores, né? O que a gente quer amadurecer agora? Depois desse diagnóstico, acompanhá-lo periodicamente, que é a questão de quais indicadores que a gente vai medir. Então, a gente está querendo trazer o diagnóstico como uma forma de medição no mês a mês ou na semana a semana. A gente vai definir ainda essa periodicidade. Então, o que eu recomendaria? Começa, cara. Pode começar pequeno, né? Faz o básico bem feito, que não precisa de muita coisa, não precisa de um grande investimento. O investimento que a gente fez não foi um investimento absurdo, foi um investimento bem razoável para aquilo que a gente teve de resultado. Mas você começa, eu acho que você tem que começar para poder ter um mapa
para poder ter um drive daquilo que você precisa fazer e o que você precisa priorizar de acordo com a sua estratégia. Tá? Então é isso que eu vejo hoje. Se eu pudesse recomendar para os amigos que são donos de empresa que eu falo, né? Ontem a gente teve um happy hour e a gente estava falando disso. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que as empresas podem começar a se preocupar. Começa. Dá o pontapé e, principalmente, tem uma direção para onde caminhar. Né? A gente não cresce 150% do além, do nada. Alguns detalhes precisam ser observados. Eu acho que esse nosso papo foi super importante hoje, porque fica cada vez mais claro, né? A gente estava, como é que a gente faz para a marca gerar valor? Marca gera valor? E aqui ele foi mostrando com a operação dele que marca, assim, bem trabalhada, cara, ela pode fazer coisas fantásticas, extraordinárias, enfim. Mas esse assunto dos pormenores é só numa próxima conversa. Então eu queria te agradecer por você abrir aí as estratégias, falar pra gente com toda honestidade. Eu acho que tem esse desafio, né? Às vezes a gente fica muito nas métricas de vaidade e não fala exatamente do que efetivamente gera resultado para dentro das nossas empresas. Então, obrigado por ter sido super transparente aqui e principalmente assim nos mostrar que com uma brandmetria certa você vai longe. É isso aí. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e estou aberto a novos convites aí. É só fazê-lo. Maravilha. Gente, valeu. Aqui no nosso canal você pode acompanhar essas e outras discussões com outros profissionais, donos de negócios, que vão te ajudar ao quê? Mostrar para onde a sua marca pode direcionar outras estratégias. Então, deixe seu like nesse vídeo, faça seus comentários, que a equipe da Brandmetria vai ter o maior prazer de te ajudar. E se você quer, assim como a Solutio, direcionar para um crescimento, para uma atração de crescimento de marca, você pode conversar com a gente para a gente fazer o seu diagnóstico, mapear, fazer uma auditoria e te levar mais longe. Eu te vejo nas outras discussões que nós teremos por aqui. Obrigado. Aí depois é só cortar. Foi ótimo. Ficou muito bom, cara. Tamo junto, cara. Muito bom.